Fala pessoal, bem-vindos ao meu mundo do Minecraft. Eu me chamo Ronaldo Messina, sou estudante de licenciatura em matemática e trago aqui para vocês um trabalho de geometria espacial focado no tema prismas, tá bem? Então aqui a gente vai conhecer um pouco, conhecer e reconhecer um pouco dessas estruturas, tá bem? Só que antes de começar a trabalhar com eles, eu gostaria de citar alguns fatos históricos, que são o seguinte, desde os tempos antigos, o ser humano ele tem essa necessidade de contar as coisas, contar os objetos que ele possui, que ele conquista, sei lá quantas caças ele fez no dia, quantos animais ele tem, Então, desde esses tempos primórdios, o homem ele tem essa necessidade de contar, então ele acabou criando os números, naturais e etc. Tá bem? Outra coisa, deixa eu só mudar aqui a minha câmera aqui, a minha tela aqui. Deixa eu só também colocar de dia aqui. Aí. Tá bem? Outra coisa que o ser humano teve a necessidade de contar eram áreas, Então aqui, nós temos aqui uma área em vermelho, Vamos começar a trabalhar com o universo 2D para depois avançar para o universo 3D, tá bem? Então isso aqui é uma área, é um espaço que eu tenho aqui, que isso aqui pode ser tanto um terreno, Imaginem que eu vou abrir esse meu mundo do Minecraft para qualquer pessoa poder jogar, E aí eu separo vários lotes, vários terrenos para cada jogador poder construir, fazer a sua casa, a sua construção, enfim, Então eu denomino aqui uma área para essa pessoa que ela vai poder construir, tá bem? Então, que área nós temos aqui, este objeto aqui, com este bloco que eu escolhi aqui, ele tá bem ruim da gente poder enxergar, tá? Então, nós temos aqui a mesma estrutura, aquela lá, tá? A mesma área. Só que aqui, eu peguei um outro bloco que fica mais fácil de contar, certo? Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, Logicamente, aqui em cima nós também vamos ter, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lá para cima também, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6 e mais 6 e assim por diante. Quantas vezes o valor 6 nós temos aqui? Vamos ver. Uma linha, duas linhas, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 linhas, tá? Então, qual seria a minha área, aqui em vermelho? Eu pegaria o número 6, que é a quantidade de colunas, seria a minha largura aqui do meu terreno, e eu multiplicaria por 8, que seria a minha profundidade do meu terreno. Então, 6 por 8 me daria então um terreno de 48, Aqui nós temos aqui na plaquinha aqui, a área desse plano, 6 unidades de largura, 8 unidades de profundidade. Nos daríamos então aqui um terreno de 48 unidades ao quadrado. Então essas unidades aqui, elas podem ser centímetros, podem ser metros, quilômetros, enfim, tá? Então era assim, era e é assim que o ser humano ele calcula áreas, E para que o ser humano quer calcular áreas? Então, aqui no meu próprio exemplo que eu estou dando aqui para vocês, a gente está trabalhando então com terrenos, lá na antiguidade, sei lá, eles queriam saber, sei lá, a área de plantio, ou a área do terreno que eles iam vender, que eles iam trocar por alguma outra coisa, E o que mais? Depois começou a surgir tecidos, para fazer roupa e etc, Então, como é que eu vendo esses tecidos? Eles vendiam através da metragem, um metro quadrado daquele tecido. Quantidade de material que eles gastavam para fazer determinada camisa e etc. Tá bem? Que mais? Tecido,
cortina, carpete, né? Vamos também pensar numa parede hoje em dia, né? Temos então uma parede com uma determinada altura e largura, então essa parede ela tem uma área. Digamos que a gente queira saber quantos tijolos vão nessa parede, quantos azulejos vão nessa parede, né? Eu também, inclusive, trabalhei numa gráfica, né? Então nós trabalhávamos com lonas, com adesivos, e a precificação disso, né? A gente dava conforme o metro quadrado daquela lona, o metro quadrado daquele adesivo. Tá bem? Então, a área, cálculos de área são para objetos 2D, né? Que possuem largura e profundidade, aqueles objetos planos, certo? Bom, agora a gente vai para um outro tipo de estrutura, que é uma estrutura 3D. Então, além da largura, da profundidade, esses objetos eles vão ter uma altura, tá bem? E o ser humano também sentiu a necessidade de calcular a área que esse objeto ocupava num mundo 3D, né? Então, o espaço que uma mesa ocupa, né? O espaço que uma determinada caixa ocupa no ambiente 3D. Então o homem também teve essa necessidade de fazer esse tipo de cálculo, tá bem? E aí a gente já não chama mais de área, aí a gente chama de volume, tá bem? O tamanho desse objeto aqui é exatamente o mesmo daquela outra área daquele terreno que a gente estava vendo. Só que nós temos aqui um detalhe, então nós temos as mesmas 6 unidades aqui de largura, as mesmas 8 unidades aqui de profundidade, só que a gente tem agora aqui uma unidade de altura, tá bem? Então, para a gente fazer esse cálculo do volume desse objeto, o que a gente faz? A gente multiplica, né, a largura pela profundidade, que vai ser o 6 vezes 8, que vai dar lá os 48, e multiplica por 1, que é a altura. Então vai dar os mesmos 48 de qualquer maneira. Vamos dar uma olhadinha aqui na placa, né? Volume do objeto: 6 unidades de largura, 8 unidades de profundidade e 1 unidade de altura. Então, se eu pegar esses três valores aqui e multiplicar eles, como aqui do lado, aqui, ó, 6 vezes 8 vezes 1, chegamos naquela mesma unidade ali, né? Naquela mesma medição, né? Que era 48 unidades. Só que o detalhe, a unidade da área, né, de objetos planos, a gente dá ao quadrado. Já como a gente está trabalhando aqui com um objeto 3D, aí a gente eleva na terceira, né? Então, ao cubo, né? Então, 48 unidades ao cubo, certo? Então, a diferença entre um objeto plano é que a área dele é ao quadrado, e um objeto 3D é que o volume dele é ao cubo, tá? A gente pode tentar explicar isso de uma melhor maneira com esses dois objetos aqui simples, tá bem? Então aqui nós temos aqui uma área de 1 por 1. Se eu quiser saber qual é a área disso, eu multiplico, né, a largura pela profundidade, 1 vezes 1, que vai dar 1. Então vai nos gerar aqui, ó, uma unidade ao quadrado. E já esse outro objeto aqui, que ele está, né, ele ocupa, né, um espaço no ambiente 3D, ele tem aqui então uma largura, uma profundidade e uma altura, né? Então eu multiplico esses três valores aqui, 1 vezes 1 vezes 1, que também vai me dar 1, né? Só que daí, como é um volume, ele vai me dar uma unidade ao cubo. Então, o que difere um objeto do outro é que um é uma unidade ao quadrado e o outro é uma unidade ao cubo. Bom, mas por que então o homem teria necessidade de calcular volumes de objetos 3D, né? Então, enquanto eu vou falando aqui, vai aparecer algumas imagens aí na tela de alguns objetos, de algumas coisas que existem, né,
no nosso mundo que a gente compra eles através do volume deles, certo? Então, exemplo, piscinas. Então vai aparecer aí várias piscinas aí para vocês de tamanhos, de formatos diferentes, né? E a gente costuma comprar elas através da litragem delas, né? Ah, eu quero uma piscina de 5.000 litros, de 1.000 litros, né? Vai depender aí da necessidade de cada pessoa, tá? Outras coisas também que a gente compra e tem a ver com o volume daquele objeto. Geladeira, né? Itens eletrodomésticos, né? Geladeira. Tu vai comprar uma geladeira, ela tem uma capacidade, uma litragem dentro dela, né? Micro-ondas também, o tamanho dele é em litros, né? Temos também até acessórios de cozinha como o copo graduado, né? Aquele copo cheio de demarcaçãozinha, onde geralmente as pessoas que fazem bolo, né? Fazem doce, né? Tem todas ali as marcaçõezinhas, né? Quanto de açúcar, quanto de xícaras de alguma coisa, né? Que mais? Farinha, né? Tem todas as marcaçõezinhas ali desses itens, né? Outra coisa que as pessoas também compram é baseado na litragem. Caixa d'água, né? Quer comprar uma caixa d'água para tua casa, né? Tem várias aí que vão cruzar aí, né? Tem uma que é no formato de uma taça, né? Tem aquela mais comunzinha que é azul. Também vai cruzar aí também a imagem de um tanque de combustível de carro, né? Que a gente compra um carro e ele tem uma certa capacidade de combustível, né? E isso vai me dar a autonomia, né, do carro, né? Quanto que ele anda, né? Sem precisar reabastecer ele, né? Que mais? Pessoa que trabalha na lavoura, né? Silos, precisa armazenar grãos, né? Arroz, milho, etc, né? Então tem os silos, eles também suportam ali uma certa capacidade. E também temos aqueles produtos, né, que a gente compra no mercado, como enlatados, né, ou até mesmo bebidas, né, garrafas, temos a garrafa de PET, né, de plástico, garrafa de vidro, né. Então, cada um desses objetos possui um volume, possui uma capacidade ali dentro deles. Então, por isso que é importante estudar prismas para entender um pouco disso, tá bem? Bom, agora vamos entender de fato o que são prismas, tá bem? Por definição, a gente tem o seguinte: trata-se, né, de um poliedro convexo com pelo menos um par de faces opostas, paralelas e congruentes, tá bem? Essa é a definição. O que seria então um par de faces e opostas, né? A gente costuma chamar esse par de faces e opostas de base, tá bem? Então, aqui em cima nós temos uma base, né? A base oposta a essa aqui tá lá embaixo, que a gente não consegue enxergar porque ela tá no chão ali, tá? Então ela tá ali no chão, a outra base que ela é oposta a essa e ela é congruente. Então significa que ela tem o mesmo tamanho, as mesmas medidas que essa aqui de cima. Então essas bases a gente pode comparar elas com o chão e o teto, tá bem? Então podemos imaginar que isso aqui é um prédio, né? Lá embaixo está o chão e aqui embaixo está o teto, tá bem? Então seria isso que quer dizer, né? Pelo menos um par de faces opostas, paralelas e congruentes, tá bem? Se a gente for olhar este outro objeto aqui, né? Ele seria um prisma? Sim, também seria um prisma, tá? Essa aqui desse lado aqui nós teríamos uma face, tá? E aqui atrás nós teríamos a face oposta a daquele outro lado lá. Só que aqui fica meio estranho chamar de chão e teto, porque digamos que esse objeto ele está tombado, né? Ele está caído, né? Então aí fica difícil dizer que aqui é o chão e aqui é o teto, mas trata-se de um prisma também, né? Apesar dessa parte que ela está inclinada, né?
Imagine que isso aqui é uma linha reta aqui, ó. Tá bem? Bom, agora vamos falar sobre alguns elementos que cada prisma possui, tá bem? Então, eu já comentei com você sobre as bases, né? Que é o chão e o teto, né? Então, seriam essas as primeiras, né? Primeiros elementos que a gente poderia citar em relação a um prisma, tá bem? Então, tirando o chão e o teto, o que que sobra? Sobra então aqui, ó, essa parte lateral, tá bem? Então, as laterais também fazem parte do prisma, é um outro elemento que o prisma tem, certo? Como esse prisma aqui é um prisma quadrangular, então ele vai ter 4 faces, tá? Esse prisma aqui ele poderia ser um pentágono, né? Então imaginem a base dele um pentágono e aí ela sobe com 5 laterais, né? E ali no teto vai ter outra base que vai ser igual a de baixo, então vai ser um pentágono também. E a mesma coisa para objetos de outros lados, né? Pentágono, hexágono, né? E por aí vai. Triângulo também, certo? Outro elemento também que os prismas carregam são as arestas, tá? Então, enquanto eu vou falando isso, eu vou tentar colocar algumas imagens aqui do lado para vocês irem entendendo melhor, tá? As laterais já deve ter aparecido a imagenzinha, certo? Então, as arestas, elas seriam essas partezinhas aqui, ó, que elas compõem os cantos aqui, ó. Aqui temos uma aresta, né? Aqui nós temos outra, né? Se a gente juntar as 4 arestas aqui, ó, elas formam um polígono, né? Que seria um retângulo, né? Aqui também, ó, temos aqui uma aresta, outra aresta lá embaixo e aqui subindo aqui formando um outro polígono, né? Um outro retângulo. Aqui em cima também tem arestas aqui, ó. Essa aqui, essa, aquela ali e aquela lá, certo? São arestas, também formam um polígono. Nesse aqui é um quadrado, certo? Então, todos os lados, né, desse nosso prisma são formados por polígonos, né, praticamente polígonos, e todos os cantos ali são considerados as arestas, tá bem? Outro detalhe é a altura, né? Então, esse prisma aqui eu não cheguei a contar ele, deixa eu ver, vamos ver se eu consigo contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele tem 10 de altura, tá? 10 unidades de altura. No caso desse prisma aqui, a altura dele coincide com o tamanho da aresta lateral dele aqui, tá? Agora a gente vai ver ali, ó, mais adiante, algumas classificações de prismas, tá bem? Bom, agora vamos ver aqui sobre as classificações dos prismas, tá? Então aqui eu tenho 2 prismas, certo? Esse aqui é conhecido como um prisma reto, tá bem? Então, o que a gente poderia dizer sobre isso? Que as arestas laterais, certo? Com a aresta da base, formam um ângulo ali, ó, de 90 graus. Então isso implica, né, que o nosso prisma ele é reto, certo? Aqui nós temos um prisma inclinado, tá? Que a gente vai ter que usar nossa imaginação, porque no Minecraft é meio que impossível desenhar coisas inclinadas, né? Porque já que o mundo ele é todo quadriculado, né? Então aqui a gente tem que imaginar que este objeto aqui ele está inclinado, certo? Então novamente a gente pega aqui a aresta, né, da lateral com a aresta da base e vê aqui, ó, que o ângulo não vai ser de 90 graus, certo? Então aí isso aí já me indica que ele não é um prisma reto, então ele é um prisma oblíquo, né, inclinado, né? Acho que a palavra que os livros trazem mais é oblíquo, tá bem? Outra coisa,
Lembra que eu tinha falado lá que a altura daquele prisma lá coincidia com a aresta lateral dele? Pois então, aqui não, né? O tamanho aqui da aresta, ela não coincide com o tamanho reto aqui do prisma, certo? Então, quando a gente vai falar sobre a altura dos prismas, a gente sempre relaciona o tamanho aqui, ó, da base até o teto, certo? Então a gente traça uma linha reta com ângulo de 90 graus, né, entre a base ali até o teto, e aí a gente descobre qual é o tamanho desse prisma, tá bem? Bom, agora vamos falar sobre as nomenclaturas de cada prisma, tá bem? Então aqui, ó, como eu tenho um prisma onde todas as arestas dele aqui, ó, têm o mesmo tamanho, todas as arestas elas são congruentes, e entre uma aresta e outra sempre tem aqui um ângulo de 90 graus, então eu chamo essa figura aqui de cubo, tá bem? Então, muita gente pode tranquilamente associar essa figura aqui a um dado, né? Então um dado ele é um cubo, certo? Agora aqui, ó, essa outra figura aqui, ó. Então a gente percebe que ela é muito parecida com essa aqui, né? Só que as laterais aqui, ó, né? Agora as faces vão ser essas aqui, né? Como se o nosso prisma tivesse caído, né? Então essa aqui é uma base e aqui atrás é outra base, tá? Se a gente for observar aqui, ó, esta aresta aqui de cima, ela não coincide com essa aresta aqui, ó. Então aqui aqui claramente a gente tem um retângulo, tá? Então já não é um quadrado. E aqui também é uma área bem maior, ó, outro retângulo bem maior, certo? Então esse tipo de prisma aqui a gente chama ele de paralelepípedo, né? Então, diferente aqui do cubo, onde todas as arestas têm a mesma medida, no paralelepípedo isso aí não acontece, tá? Entre uma aresta e outra tem ali os seus ângulos de 90 graus, mas as arestas não possuem o mesmo tamanho, certo? Então aí a gente costuma chamar esse tipo de prisma de paralelepípedo, tá bem? Se a gente quiser comparar com algum objeto do mundo real, sei lá, um tijolo, um livro, tá? São paralelepípedos, um livro fechado, né, no caso. Logo aqui do lado aqui, ó, nós temos uma outra figura. Novamente eu entro naquele detalhe que é impossível desenhar objetos aqui inclinados, tá? Mas é pra gente deduzir que isso aqui é um triângulo, tá bem? Então vamos imaginar que isso aqui é um triângulo e ele é um triângulo perfeito, tá? Então, essa figura aqui, a gente chama ela então de prisma triangular regular, tá? Por que triangular? Porque a base dele é um triângulo, tá? Tanto a base quanto o teto ali são triângulos. Por que ele é regular? Porque ele é um triângulo perfeito, tá? Ó, esse aqui, como vocês puderam ver, né, eu já tinha comentado com vocês, a base dele não é perfeita, né? A altura é diferente da largura, né? Então, por isso ele não é regular. Esse aqui é regular porque trata-se de um triângulo perfeito, possui a mesma medida em todos os lados, ou pelo menos era para ter a mesma medida em todos os lados, tá bem? Então, se nós tivermos então um pentágono perfeito, um hexágono perfeito, essas figuras, né, como base, né, elas vão ser consideradas regulares, tá bem? O regular ele trata disso. Então, eu vou ter então um prisma triangular regular, um prisma quadrangular regular, um prisma pentagonal regular, né? Então, a palavrinha do meio ali, né, prisma tatatal regular, né, esse tatatal do meio, ele vai ser relacionado com um objeto, né, com a figura que é formada a base ali. Então pode ser um triângulo, um quadrado, né, um pentágono, hexágono e por aí vai. Bom, agora vamos falar sobre a cálculo, né, de área de um prisma,
certo? Então, voltei aqui nessas duas figuras aqui, né? Mas eu vou falar mais sobre essa amarela aqui. Bom, então a gente já viu que lá embaixo nós temos uma base, que ela é quadrada, e aqui em cima nós também temos uma base que também é quadrada, certo? Então, o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia pegar aqui a largura, multiplicar pela altura, e aí eu vou ter a área deste quadrado aqui. Só que lembrem, eu tenho esse quadrado em cima, que é o meu teto, e eu tenho esse quadrado lá embaixo, que é o meu piso, que é o meu chão, né? Então, a área dessa base aqui, ela, na verdade, são duas, né? Então, eu multiplico 2 vezes a área da base, tá bem? E aí, a área da base, ela vai depender muito do objeto, né? Então, o cálculo da área de triângulo é um, o cálculo da área do pentágono é outro, né? Nesse caso aqui, a gente está trabalhando com um quadrado, então a área de um quadrado é lado vezes lado, certo? Então aqui nós teríamos, para início de conversa, né, 2 vezes a área da base, certo? Tanto a de cima quanto a de baixo, por isso que é 2 vezes. Depois aqui, eu teria que pegar a área das laterais, tá bem? Eu pego a área das laterais aqui desse prisma e somo com aquelas 2 vezes a área da base, certo? Como eu estou tratando aqui de um prisma quadrangular irregular, o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia pegar aqui a altura, multiplicar pela largura, e isso aqui vai me dar uma área, né? E depois eu posso pegar essa área que eu encontrei e multiplicar por 4, né? Porque são 4 lados. Se fosse um pentágono, aí seriam 5 lados, né? Bom, então como é que eu poderia generalizar a área desse prisma, né? Então, a área total do prisma, né, seria 2 vezes a área da base, que são 2 bases, né? Mais, aí eu somo com a área total dos lados aqui, né? No caso desse aqui, como eu já falei, como eu já comentei, eu poderia simplesmente fazer a área de um dos lados e multiplicar por 4. Aí eu tenho a área total, né, dos lados. E aí eu somaria com a área da base, que são 2. Bom, fizemos então agora o cálculo da área, né? Como é que a gente calcula a área de um prisma? Agora a gente vai para a parte do volume do prisma, tá? Então vamos pegar esse prisma aqui, ó, como exemplo, tá? Então ele tem aqui, ó, 3 unidades na largura, 3 unidades na profundidade e 3 unidades aqui na altura, certo? Aqui do ladinho aqui, ó, eu só fatiei ele pra gente enxergar ele melhor, tá? Então aqui tá ali a parte amarela, aqui tá a partezinha azul e aqui a partezinha rosa, tá? A gente tinha calculado aquele outro objeto lá, ó, né? A gente já tinha dado uma olhada no volume do prisma através desse objeto aqui, né? Que era praticamente o nosso terreno no formato 3D, né? Então aqui, ó, é como se a gente tivesse 3 terrenos empilhados, né, no formato 3D, certo? Então, basta a gente pegar, então, multiplicar a largura pela profundidade pela altura, certo? É como se fosse 3 terrenos ali de pé. Então aqui na base aqui, ó, nós teríamos 3 vezes 3, que dá 9, né? 9 unidades. Só que essas 9 unidades aqui de volume, elas se replicam ali 3 vezes, né? Então a gente multiplica. Então ali temos 9, com a azul nós temos 18 e com a rosa nós temos 27. Então o volume desse objeto aqui, o total dele é 27 unidades ao cubo, tá bem? Mas aqui pro lado nós temos um outro objeto que eu também fiz questão de fatiar ele, né? Mas aqui, entendendo aquela parte ali, aquele volume ali, a gente entende bem mais facilmente esse aqui, tá? Então, quanto de largura tem esse prisma aqui? 1, 2, 3, 4, 5, né?
de largura, 1, 2, 3 de profundidade, tá? Então 5 vezes 3 vai nos dar 15, né? E a altura? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então 6 vezes o 15 ali da parte de baixo nos dá 90. Então esse prisma aqui ele tem 90 unidades cúbicas. Bom, falamos de volume, né? E como é que a gente calcularia o volume desse prisma aqui esquisito, né? Então, só dá um tempinho aqui para mim que eu vou completar essa figura aqui, né? Pra gente entender melhor como é que a gente poderia calcular o volume desse prisma aqui em específico, tá bem? Já volto aí. Bom, pessoal, voltei aqui com o objeto, né? Eu completei ele, né? Preenchi ele aqui com um pedaço que faltava, digamos assim, certo? Então o que eu fiz aqui? Eu peguei essa altura aqui, que é 4 bloquinhos, e coloquei desse lado de cá, ó. Então aqui vão ser 4 bloquinhos agora, certo? Essa altura aqui era 7, são 7, tá? São 7 unidades de altura. Eu copiei, né, para cá também, ó. Então agora aqui tem 7 unidades de altura, tá bem? Então, o que acabou gerando aqui? Acabou gerando um paralelepípedo, né? Completinho, certo? Então agora o objeto que ele tinha 7 unidades de altura, agora ele passou a ter 11 unidades de altura, tá bem? Eu anotei aqui as informações aqui para a gente não precisar estar contando, certo? Então ele tem aqui, ó, 11 de altura agora, né? Ele tem 8 de largura e de profundidade ele tem 14, certo? Se eu quiser calcular a área disso aqui, eu vou ter que fazer 11 vezes 8 vezes 14, tá? Pelos cálculos que eu já fiz aqui em off, isso nos resulta em 1232, todo esse blocão aqui. Só que se a gente for perceber, essa parte aqui, ó, ela divide bem na metade daquela nossa figura inicial que a gente tinha, né? Então, como é a metade de um paralelepípedo, eu pego esse 1232 e divido por 2. Isso vai me dar uma área de 616. Tá? Então a parte azulzinha aqui possui então uma área de 616 e agora a parte vermelha também vai ter uma área de um volume, desculpa, de 616, tá bem? Acredito que essa aqui seja o final da minha apresentação, né? Não cheguei a calcular o tempo que deu, mas eu ainda vou editar o vídeo e tal. Mas ficam então algumas curiosidades, tá bem? Agora por final. Uma das curiosidades é o seguinte, é que um recipiente, imagine um recipiente, né, cúbico, ou seja, que tenha todas as arestas iguais, tamanhos iguais, tá bem? E o tamanho dessa aresta seja de 1 metro. Então um cubo com todos os lados com 1 metro, certo? Se a gente colocar água, né, dentro dele, ou qualquer líquido qualquer, né, dentro dele, nós vamos ter então ali uma capacidade de 1000 litros nesse objeto, tá bem? Outra coisa que eu gostaria de destacar é que logo ali no início do vídeo eu dei alguns exemplos do que a gente poderia calcular o volume, né, na vida real, e tinha bastante objetos ali como a caixa d'água, como piscina, né, que eram objetos cilíndricos, né, mas cilíndricos não entra na área de prismas, né, do tema prismas, é um outro tema, certo? Dá para calcular a área da mesma maneira? Dá, mas o cilindro em si ele não é um prisma, tá? Então essa aqui foi a minha apresentação, espero que vocês tenham gostado e era isso. Agora durante a noite tem outras apresentações, espero que gostem e que sejam proveitosas. Até mais.